Então, boa noite a todos e todas. Olá, minhas caras, meus caros. Vamos trabalhar um pouquinho. Hoje eu quero que a gente continue explorando, algumas noções centrais dentro da lógica, em especial a noção de validade, ou como a gente descobre que argumentos são bons argumentos e que argumentos são maus argumentos, tá? O percurso que a gente está fazendo na lógica, como em qualquer disciplina, mas sobretudo na lógica, pressupõe que a gente, para ir adiante, tenha já estabelecido, tenha já na nossa cabeça direitinho aquilo que veio antes, Se a gente pegar o bonde andando e começar a tentar começar a acompanhar sem ter estabelecido bem as noções básicas, a gente vai se perder e vai acabar caindo do ônibus. Não só não vai sentar na janelinha, como vai cair do bonde e ficar para trás. Então, é como aprender uma língua. Eu sempre uso essa imagem, Você tem que saber o básico, os verbos, os pronomes, para depois começar a construir frases mais complexas. Se a gente começa a usar a linguagem de um jeito complexo e a pessoa não tem a base, ela fica muito perdida e recuperar isso é bastante difícil, tá? Então, essa altura do campeonato, embora tenha gente que esteja chegando, mas acho que hoje, não sei se tem alguém que é novo, que entrou nessa chamada, acho que quem entrou nessa última chamada agora não está matriculado, não está na minha lista ainda, mas enfim. Mas essa altura do campeonato, algumas ideias já têm que estar mais ou menos estabelecidas. Você tem que saber o que é um argumento, que um argumento é composto por premissas e conclusões, que premissas e conclusões são proposições, isto é, sentenças declarativas, que podem ser verdadeiras ou falsas. Além disso, vocês também têm uma ideia, a gente também tem que ter uma certa ideia de quais são os grandes tipos, as grandes classificações dos argumentos, Em particular, a gente separou argumentos dedutivos, onde a conclusão se segue necessariamente, a gente vai ver que isso significa logicamente das premissas, e aqueles argumentos indutivos, onde a conclusão tem algum tipo de relação com as premissas, mas a derivação, a consequência não é necessária. Em argumentos indutivos, é possível que as premissas sejam verdadeiras e, mesmo assim, a conclusão seja falsa, tá? Então, o que agora a gente quer saber é como é que a gente avalia argumentos, como é que a gente começa, então, a julgar, não mais quais são os argumentos ruins, aqueles que são falaciosos, como a gente viu na última videoaula que eu deixei para vocês, não aqueles que, digamos assim, também rompem ou não obedecem aquelas regras de etiqueta argumentativa, mas os bons argumentos. E para isso, então, eu vou exibir para vocês, tá? Um PowerPointzinho que eu separei aqui, porque aí facilita, a compreensão de vocês, tá? Cadê? Share screen, aqui. Tudo bem. Então, vamos lá. Deixa eu... Pronto, foi isso que eu queria. Muito bem. Vamos colocar aqui no cantinho. Então, o que a gente vai estudar é o conceito de validade, a gente vai aprofundar nosso estudo do conceito de validade em lógica, tá? Tem que ser do outro lado. E o que a gente quer saber, então, é quais argumentos são bons argumentos. A gente quer separar, o joio do trigo, os bons argumentos dos maus argumentos, tá? Por quê? Bom, por uma série de razões importantes que a gente já estudou nas primeiras aulas, Argumentos são importantes na filosofia. Argumentos são importantes também na discussão pública. Argumentos são importantes na nossa vida cotidiana. Então, é bom a gente saber separar bons argumentos, aqueles que preservam a verdade, aqueles que da verdade das premissas vão até a verdade das conclusões, e aqueles argumentos que são ruins, aqueles que não prestam. E aqueles argumentos que não prestam, então, são aqueles onde a verdade das premissas não garante a verdade da conclusão, ou onde, mesmo sendo as premissas verdadeiras, a conclusão pode ser falsa. E os bons argumentos, a gente viu, eles se fazem da reunião de duas coisas. Uma que, digamos assim, escapa ao controle da lógica, ao domínio da lógica, e outra que faz parte do nosso estudo. E a gente chamou esses argumentos de argumentos, então, sólidos, isto é, que tem premissas verdadeiras e uma certa relação de consequência ou dependência entre premissas e conclusão, tá? Se um argumento parte de premissas falsas, ou se as premissas do nosso argumento são falsas, acabou o jogo, tá? Por quê? Porque existe uma lei que se chama lei de explosão, ou lei de Duns Scoto, que é um filósofo medieval, que diz o seguinte:
De uma premissa falsa, a gente prova qualquer coisa. Se eu assumo o falso como sendo verdadeiro, disso eu consigo provar que a Lua é feita de queijo, que existem gnomos vagando pela Terra, que, enfim, que as pessoas têm 8 olhos, ou qualquer coisa que eu queira. Do falso, eu provo qualquer coisa. Então, a gente sempre tem que trabalhar com argumentos cujas premissas sejam verdadeiras, sejam tomadas como verdadeiras. Se eu coloco como premissa de um argumento uma contradição, por exemplo, eu derivo qualquer coisa, eu provo qualquer coisa a partir disso. Quando a gente estiver estudando sistemas formais, lógica formal, vocês vão entender um pouco por quê, tá? Bom, e o outro aspecto, e aquele que interessa, então, para a lógica, é a relação de consequência ou dependência entre premissas e conclusão, na qual você preserva a verdade. É a relação de validade, ou ainda de validez, tá? Depois que você fala validade, as duas palavras são utilizadas, tá? Se a verdade das premissas, então, não é investigada pela lógica, resta a lógica o quê? Estudar a validade. Estudar justamente como se dá essa relação entre premissas e conclusão. E como é que a gente pode fazer isso? Qual é o caminho que a gente vai seguir para fazer isso? Bom, uma coisa importante é pensar aqui, quais argumentos a gente quer investigar? Ou o que a gente está procurando e onde é que a gente pode encontrar, de fato, essa validade? Quando a gente estudou os argumentos indutivos, a gente aprendeu que os argumentos indutivos não são estritamente válidos, tá? Mas eles possuem uma maior ou menor, maior ou menor grau, maior ou menor força indutiva, tá certo? Alguns argumentos indutivos são muito fortes, alguns argumentos indutivos são mais fracos. E a gente pode pensar isso por analogia com a probabilidade, né? Um argumento que fala 9 entre 10 estrelas de Hollywood usam lux luxo, conclui que uma certa estrela de Hollywood usa lux luxo, tem uma força de 0,9. Um argumento que fala, olha, a cada 4 dias chove, e eu digo, amanhã vai chover, né? Isso é um argumento que tem uma probabilidade, um grau de probabilidade indutiva mais baixo, tá? Opa, agora eu sumi, não aparece mais minha cara. Isso que eu queria. Pronto. Portanto, os argumentos dedutivos, do ponto de vista da lógica, né, do nosso estudo, são, entre aspas, tá, melhores que os indutivos, porque somente neles a gente vai encontrar a assim chamada validade lógica ou validade dedutiva, e não meramente a validade psicológica, o convencimento, o funcionar em um certo contexto, tá? E por que eu coloco aqui melhores, entre aspas? Eu estou um pouco, se eu ficar um pouco sem fôlego, às vezes, me desculpem, tá? Eu estou me recuperando, então, às vezes eu falo demais, meio rápido, às vezes também me atropelo, tá? Então, vamos lá. Melhores, entre aspas, porque, embora, é claro, a gente deseje essa validade universal e necessária que a gente tem em lógica, no contexto cotidiano, para as nossas decisões do dia a dia, para coisas como política, economia e assim por diante, muitas decisões são tomadas baseadas em argumentos indutivos. Então, é claro que argumentos indutivos devem ser estudados, é claro que argumentos indutivos podem ser bons ou ruins. Mas, digamos assim, o top de linha, aquilo que a gente quer, o ideal que a gente quer sempre é o argumento dedutivo válido, né? Na falta dele, a gente estuda, a gente utiliza argumentos indutivos, tá? Bom, então, assim, nossos melhores candidatos a bons argumentos são os chamados argumentos dedutivos válidos, aqueles argumentos onde a conclusão se segue necessariamente das premissas, ou, como vocês se lembram, a outra formulação que eu usei, onde é impossível, onde não há situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Exemplo de argumento dedutivo, vocês já sabem, a morte do nosso amigo Sócrates, tá? Opa, como é que para a próxima página. Bom, só que saber que a gente precisa investigar, o que a gente quer investigar, os argumentos dedutivos válidos, não é suficiente ainda. A gente quer saber
O que, em um argumento dedutivo, a gente precisa olhar, a gente precisa investigar, né? O que a gente precisa procurar, se a gente quiser ter critérios, né, para dizer se o argumento é bom ou ruim. E vejam, isso aqui tem a ver com aquela distinção que a gente fez entre lógica formal e lógica informal, entre forma e conteúdo, né? E a resposta básica é que aquilo que interessa, aquilo que a gente vai investigar quando a gente está avaliando um argumento, não é o seu conteúdo ou o seu significado, não é o que ele está dizendo, não é o que está sendo veiculado nas premissas, tá certo? Mas como a gente faz, por exemplo, na lógica informal ou na lógica indutiva, tá? Vejam, deixa eu explicar um pouco isso, tá? Quando eu vou avaliar um argumento como aquele do Lux Luxo, do sabonete das estrelas de Hollywood, o significado da minha premissa é relevante. O que está sendo dito é relevante, é importante. Eu tenho que levar em consideração para avaliar o próprio argumento, tá? Por quê? Porque na premissa eu tenho uma informação que me dá o grau de força ou de probabilidade indutiva daquele argumento. Se a minha premissa é 9 entre 10 estrelas de Hollywood usam luxo, o conteúdo dessa premissa me informa que, se eu concluir alguma coisa sobre o uso dos sabonetes pelas estrelas de Hollywood, eu tenho que levar em consideração essa probabilidade, essa chance de 9 entre 10, essa força, né, de 0,9 ou de 9 entre 10. Né? Portanto, um argumento do tipo 9 entre 10 estrelas de Hollywood usam luxo. Megan Fox é uma estrela de Hollywood. Logo, Megan Fox é uma estrela de Hollywood. Esse argumento ele tem exatamente a mesma forma, ele é exatamente igual a um argumento que diz, por exemplo, que 3 entre 10 estrelas de Hollywood usam luxo. Megan Fox é uma estrela de Hollywood, logo, Megan Fox usa luxo. Apesar desses dois argumentos terem a mesma forma, né, dizerem uma coisa que tem exatamente o mesmo jeito, né, as frases serem iguais, né, apesar disso, vocês percebem que o primeiro, o do 9 entre 10, é mais forte, é melhor que o segundo, aquele do 3 entre 10, tá certo? Bom, no caso dos argumentos indutivos, então, o conteúdo é importante para a gente saber se eles são bons ou ruins. Na lógica formal, na lógica do Aristóteles, do Frege, do Russell e assim por diante, do Leibniz, de quem vocês quiserem, aquilo que importa, aquilo que a gente investiga, não é o conteúdo das premissas, não é o que está sendo dito. O que se investiga, ao contrário, vejam aí, a forma do argumento. Bom, qual forma? Ou melhor ainda depois, o que é a forma? O que a gente quer dizer quando a gente fala de forma, tá? Até agora eu falei de forma do argumento, eu falei de lógica formal e informal, tá? Mas a gente não examinou ainda totalmente o conceito de forma. O que significa falar dessa forma dos argumentos? O que é isso, a forma dos argumentos? Para formular a pergunta heideggerianamente, tá? Até agora, nas nossas aulas, a gente encontrou pelo menos dois tipos de formas diferentes. A gente falou já de forma gramatical e a gente falou também de forma lógica. E a gente viu que, por exemplo, a forma gramatical nem sempre corresponde à forma lógica, ou ainda que formas gramaticais diferentes veiculam a mesma forma lógica, tá? Dois exemplos disso. Quando a gente usa um argumento na forma padrão, quando a gente constrói ele para usar em uma sala de aula, por exemplo, a gente coloca as premissas primeiro e a conclusão depois, no final, porque ela conclui, ela fecha o argumento. É perfeitamente normal encontrar argumentos que têm uma forma, uma forma, por exemplo, da morte do Sócrates, na qual a conclusão vem gramaticalmente antes. Sócrates é mortal porque todos os homens são mortais e Sócrates é homem, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma forma gramatical que é diferente da forma ou da estrutura do argumento. O segundo caso, ou o segundo exemplo que eu dei para vocês, o segundo tipo
de forma que a gente pode encontrar e que mostra essa diferença entre forma lógica e forma gramatical é pelo fato de que a mesma proposição, a gente aprendeu isso quando estudou o que são proposições, pode ser expressa por sentenças, por frases de uma certa língua que são diferentes. Então, se eu quero dizer que João ama Maria, eu posso dizer isso dizendo João ama Maria. Isso corresponde a uma proposição, uma certa forma lógica, tá? Que tem, então, como forma gramatical, João ama Maria. Mas eu posso dizer Maria é amada por João. E quando eu digo Maria é amada por João, eu estou dizendo a mesma coisa com uma forma gramatical diferente. Eu estou expressando a mesma proposição, vocês lembram, através de sentenças, de frases, de expressões diferentes. Se eu disser João loves Mary, Maria, né? Eu estou dizendo a mesma coisa com outra sentença de outra língua, mas expressando a mesma proposição, e assim por diante. Então, há uma diferença entre a forma gramatical e a forma lógica. A forma gramatical, é claro que ela interessa nos argumentos indutivos, no domínio da lógica informal, sobretudo também no domínio da retórica, no domínio do convencimento. Às vezes, o simples uso de uma certa expressão pejorativa ou elogiosa, né, pode mudar totalmente a recepção de um argumento. Mas, do ponto de vista da lógica, não faz a menor diferença. Porque aquilo que nos interessa, então, é a última frase desse nosso slide, é a sua forma lógica, a forma do próprio argumento, e não o modo como o argumento é apresentado, tá? E preste atenção nisso. Uma coisa é o próprio argumento, a forma que ele tem. Outra diferente é, então, o modo como ele é apresentado gramaticalmente, literariamente, tá certo? Grande parte talvez não, mas uma boa parte, uma parte essencial da compreensão dos textos filosóficos consiste em a gente ser capaz de ler um texto e separar desse texto os argumentos. Encontrar nesse texto a forma lógica dos argumentos na forma gramatical em que eles são apresentados, tá? Vocês estão lendo, imagino, por exemplo, Platão, tá certo? E Platão, ele apresenta seus argumentos na forma de diálogos, na forma de perguntas e respostas, muitas vezes com, por exemplo, referências a mitos gregos, a eventos da história grega, muitas vezes através de situações, né, que colocam certos personagens que têm uma certa função lá, um diante do outro e assim por diante, né? Entender o texto do Platão, muitas vezes, é, por exemplo, a gente tirar daquele teatro, né, no qual Platão apresenta os seus argumentos, os argumentos. O que é que Platão está tentando provar e quais são as premissas que ele está usando para isso, tá? Se vocês tiverem interesse, tá? Vocês estão no primeiro ano, mas aproveitem, né? Que agora as coisas estão online, a gente está deixando tudo aberto, né? Tornemos uma necessidade uma virtude, né? Se vocês quiserem, eu estou lendo o Mênon do Platão com a turma do segundo ano em Teoria do Conhecimento. Tem os vídeos lá, eu vou ler o Teteto agora, tá? Vocês podem ver como a gente faz um exercício, né? De separar no texto aquilo que é a apresentação literária, ou gramatical, e a apresentação ou a estrutura, né, lógica, argumentativa que está por trás do texto, né? Isso não é só um exercício, digamos assim, em lógica, mas é um exercício em leitura filosófica, em metodologia da filosofia e da história da filosofia, né? A gente conseguir separar, né, e também integrar, né, porque uma responde à outra, no caso do texto filosófico, forma gramatical e forma lógica. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Não? Então vamos em frente. Bom, mas agora a gente precisa responder, a gente precisa ver, então, saber o que é a forma de um argumento. Eu falei um monte de coisa sobre a forma. Vamos tentar definir um pouco melhor o que é a forma de um argumento.
É uma resposta que ainda é provisória, tá? Mais para frente a gente vai dar uma resposta um pouco mais precisa quando a gente estiver já no domínio da lógica formal, tá? Mas, provisoriamente, a gente vai entender a forma como sendo, vejam aqui, a estrutura ou encadeamento entre cada uma das premissas e a conclusão do argumento, tá? Então, a forma, tá? Ela é essa estrutura, esse encadeamento. Encadeamento, aliás, é uma expressão que aparece justamente no Mênon do Platão, quando ele fala do conhecimento, né? Os conhecimentos se encadeiam uns aos outros, os nossos logos, né, e as nossas opiniões, nossas doxas, se encadeiam umas nas outras. Então, os argumentos têm uma certa estrutura, né, um certo encadeamento, um certo entrelaçamento entre as premissas e a conclusão. Das premissas entre elas e da conclusão em relação às premissas e o seu encadeamento, tá? Isso pode parecer um pouco abstrato, como sempre, mas quando a gente vai para os exemplos, a gente vê que a coisa não é tão complicada ou tão difícil assim. Espero que não seja, tá? Vamos matar o Sócrates mais uma vez, tá? Qual é a forma que tem, então, um argumento do tipo a morte do Sócrates, tá? Vejam, depois vocês vão aprender que é um silogismo categórico, né, de primeira figura, em Bárbara, né, é o nome, os silogismos categóricos têm nomes, né, às vezes de mulher, às vezes de homem, né, o principal deles, o mais fortão de todos eles é esse silogismo aí, em Bárbara, né, que é composto de 3 proposições universais, categóricas, afirmativas, aristotélicas. Tudo isso a gente vai aprender daqui a pouquinho, para a gente entrar no Aristóteles nas próximas aulas, na lógica do Aristóteles nas próximas aulas. Agora, vamos lá. Vejam aqui o que é o nosso silogismo, tá? Se vocês olharem aí, vocês vão ver, vocês vão encontrar, vocês vão reconhecer a forma do argumento, tá? E vocês percebem, né, que se eu digo todo H é M, né? Esse H significa homem, está aí para substituir homem, e M está aí para substituir mortal, tá certo? Então, nossa primeira premissa é todo homem é mortal. A forma da nossa primeira premissa é todo alguma coisa, um termo, né? Vai ser o nome que a gente vai dar depois para isso, mas um termo, e no caso um termo que é um sujeito na proposição, todo termo alguma coisa é alguma outra coisa, tá? Então, todo H é M, todo homem é mortal. A forma de todo homem é mortal, então, todo tal é tal, todo X é Y, todo H é M, todo P é Q, e assim por diante, todo S é P, tá? Quando eu começar a falar de proposições categóricas, ou quando a gente fizer expressões em lógica, vocês vão ver que a gente vai usar muito S e P, tá? Porque S significa ou remete a sujeito e P significa ou remete a predicado, tá? Ou substância também, depois a gente vai ver que tem uma contrapartezinha ontológica, no caso Aristóteles, para esses termos, tá? Bom, mas o ponto é, a estrutura dessa primeira premissa é essa, todo H é M. A estrutura da segunda afirmação, da segunda premissa, é a mesma. E agora eu peço a atenção de vocês um minutinho. Presta atenção aqui, porque vocês podem estar achando, peraí, como assim é a mesma? Eu tinha aquele todo, agora você colocou lá um todo e o que eu falo não é um todo, Sócrates é mortal. Eu falo só, Sócrates é mortal, tá? Bom, sim. Mas proposições aristotélicas, categóricas, são, vocês vão aprender, proposições que dizem respeito a conjuntos ou classes de coisa, tá? Quando eu falo todo homem é mortal, eu estou falando de 2 classes de coisas, as classes dos homens, né, e a classe dos mortais. É como se eu tivesse grandes cestos, né, conceituais, né, e onde eu coloco algumas coisas. Se eu pegar o cesto das coisas que são homem, quem eu posso colocar lá? Todos os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, mais todos que viveram no passado e todos aqueles que irão viver no futuro. Todos eles entram nesse cesto, nesse pacotão, nessa gaveta de homens, tá? E aí tem as coisas que são mortais, né? As coisas que são mortais, a coleção, a gavetona que guarda as coisas que são mortais,
Guardo algumas coisas que são homens, mas guardo também um monte de coisas que não são homens. Guardo, por exemplo, lagartas, organismos unicelulares e girafas, tá? Bom, e samambaias. Bom, o ponto é, eu estou falando de um conjunto. E quando eu falo todo H é M, eu estou falando sobre todo o conjunto dos homens. E quando eu falo do Sócrates, então, eu também estou falando de um conjunto, de uma classe de coisas. A classe dos filósofos, não das pessoas chamadas Sócrates, né? Mas dos filósofos gregos mortos em 399 a.C., professores de Platão e assim por diante. Quantos membros tem nessa classe? Um só, que é o Sócrates. Mas quando eu digo que Sócrates é mortal, eu estou dizendo que toda a classe, a totalidade das coisas do mundo que são o Sócrates, são mortais. Tá? Então eu digo todo S é H. Todo Sócrates é homem. Tá? E a minha conclusão, então, é que Sócrates é mortal. Pela mesma razão da premissa anterior, na conclusão, esse Sócrates também está significando a totalidade da classe das coisas que são Sócrates, tá? Bom, essa é a forma do argumento. E o que significa dizer que isso é a forma do argumento? Significa dizer que a estrutura do argumento é essa. E significa também dizer que, se eu mudar o conteúdo, o significado, aquilo que está sendo dito, mas eu mantiver a forma, mesmo assim o meu argumento continuará sendo válido, será sempre válido. Eu posso substituir homem, mortal e Sócrates por qualquer coisa que eu queira, desde que eu mantenha essa estrutura, essa forma, tá? Se eu colocar no lugar de H, né, honesto, no lugar de M, de mortal, que eu posso colocar imaginação é uma coisa que falta aos professores de lógica, vocês vão descobrir isso, tá? A gente tenta raciocinar certinho, quando precisa de exemplos, né? Eles faltam. Todo H é manipulável, tá? M é todo M é perdão, M significa manipulável. Então, todo H é M, pode ser todo honesto é manipulável, né? E aí, S pode ser senil, tá? Ou sorocabano, tá? Todo senil é honesto, todo sorocabano é honesto. E a conclusão vai ser todo S é M. Todo senil ou todo sorocabano é manipulável, tá? Bom, qualquer coisa que seja que eu coloque aí, o resultado do meu argumento vai ser verdadeiro. Todo cavalo é mamífero, todo animal não, vamos lá. Todo HM, todo cavalo é mamífero, todo mamífero é animal, logo, todo cavalo é animal, tá? E assim por diante. E eu posso colocar qualquer coisa aí, né? E vai dar certo. Eu vou chegar sempre em conclusões que são verdadeiras, tá? Agora uma coisinha, tá? Conclusões que são verdadeiras quando tomamos as premissas que são como sendo verdadeiras. Se eu colocar no lugar de H, de M, de S, né, nomes que resultem em coisas que são obviamente falsas para nós, isso não muda a validade do argumento. Porque aquilo que o argumento nos diz não é que a conclusão é verdadeira. Ela nos diz que, se as premissas são verdadeiras, então a conclusão também é verdadeira. Se eu disser, todo gato tem 5 patas, todo animal de 5 patas voa, logo todo gato voa, mais uma vez, esse argumento é perfeitamente correto, portanto válido do ponto de vista da forma, mesmo que, obviamente, tudo aquilo que eu esteja dizendo nele seja falso. Mas o ponto é que, com essa forma, eu garanto que, se as premissas são verdadeiras, então a conclusão é também verdadeira, sempre vai ser verdadeira, tá?
uma observaçãozinha agora sobre isso, tá? Por que que isso é importante? Uma reação natural que vocês podem ter é pensar o seguinte: puxa, professor, mas quando eu estou argumentando de verdade, quando eu quero decidir os rumos do país, quando eu quero decidir se Deus existe, quando eu quero convencer meu chefe a me dar um aumento, né? Obviamente, aquilo que me interessa, aquilo que é importante são as premissas que eu uso, né? Aquilo que de onde eu estou partindo, porque aquilo que importa para mim, né? Pode ser. Mas o ponto é, se você parte de premissas verdadeiras, ou mesmo que você parta de premissas que são verdadeiras, se o teu argumento é inválido, você não tem como garantir, como saber se a tua conclusão é verdadeira também. O que eu quero dizer com isso? Bom, um argumento que tem a forma lógica equivocada, um argumento que é inválido, nunca prova nada, mesmo que as premissas sejam verdadeiras. E também, tá? Mesmo que a conclusão seja verdadeira. É no máximo um acaso, um chute correto, mas não é conhecimento, não é prova, não é demonstração, não é essa relação de consequência, de dependência entre verdade das premissas e verdade da conclusão, tá certo? Então, o que interessa para a gente é a forma, porque sem a forma, o resto não interessa. O resto pode estar super bom ou super ruim. Se a forma do argumento está errada, o argumento não funciona, nossa argumentação não funciona. Nós não provamos aquilo que pretendemos provar, tá? Tudo bem até aqui, gente? Quando quiserem, me interrompam, tá? Perguntem, senão eu vou seguir, porque nós temos bastante coisinha para ver. Oh, meu Deus, por que não sai? Eu quero sair do... Bom, vamos lá. Será que eu pulei uma? Forma do argumento, ok. Não, não pulei. Então, vamos lá. Só um segundinho, gente. Deixa eu pôr de volta aqui. Pronto. Agora foi. Pronto. Historicamente, então, o primeiro argumento a ser estudado em sua forma foi exatamente esse tipo de argumento, o silogismo categórico do nosso amigo Aristóteles, que ele trata, né, no órgão, em especial no primeiro dos analíticos, os chamados analíticos primeiros, ou analíticos anteriores, tá? Que é o terceiro livro dos 6 livros do órgão. A gente vai ver depois a definição direitinho do que é um argumento, do que é um silogismo categórico. Vamos estudar a classificação das proposições categóricas segundo Aristóteles, tá? Só para vocês já irem se acostumando com esse vocabulário, aí a gente tem a definição de um argumento desse tipo. É um argumento que é composto de 3 proposições categóricas, 3 proposições que têm um sujeito e um predicado, uma quantidade, né? Todo, nenhum, ou algum, né? Perdão, todo, ou algum, e uma qualidade, isto é, afirmar ou negar algo, né? Que é o que a gente representa na cópula no verbo é. É tal coisa, não é tal coisa, né? Esses 4 elementos, os 2 termos, a qualidade e a quantidade, definem sempre as proposições categóricas aristotélicas. Mais para frente, vamos estudar isso, tá bom, gente? E a validade dos silogismos categóricos depende de quê? Justamente do arranjo entre os termos das premissas e aqueles da conclusão. A gente pode saber quais são os silogismos que funcionam e aqueles que não funcionam simplesmente em virtude da sua forma, tá certo? Quando a gente monta os silogismos possíveis nesse modelo do Aristóteles, o número que a gente tem é 256. A gente pode ter 256 formas diferentes de argumento no silogismo. Dessas 256 formas diferentes, apenas entre mais ou menos 14, tá? 14, 16, varia um pouco, depende de como você conta, tá? Mas são válidas, são boas, são corretas, né? Então, é bom a gente ter um instrumento formal que permita a gente identificar quando a gente está nesses poucos
silogismos que funcionam, ou quando a gente está na imensa maioria de silogismos que não funcionam, tá? E assim como acontece com os silogismos, tá? Acontece a mesma coisa com a maior parte dos argumentos que a gente encontra. Se a gente pegar uma categoria, uma classe, um conjunto de argumentos, 100 argumentos, por exemplo, a imensa maioria é ruim, é falaciosa, é equivocada em sua forma, e apenas uma pequena minoria é correta, né? Os homens têm inúmeras maneiras de errar e de se enganar, e poucas de acertar e de manter, de preservar, de atingir a verdade. E isso é, historicamente, uma verdade, né? Do ponto de vista da lógica, né? Bom, como é que eu faço, então, para descobrir a forma de um argumento? Quando eu tenho um argumento na minha frente, o que eu tenho que fazer? A gente vai estudar justamente isso, mas, basicamente, o trabalho é sempre identificar quais são as premissas e a conclusão e qual é a relação que existe entre elas, tá certo? Como é que a gente faz isso, tá? Lembre-se que a gente falou de distinção entre forma gramatical e forma lógica, né? Os argumentos, na maior parte das vezes, eles se apresentam para a gente em uma linguagem que é natural, que é aquela todos os dias, que é aquela na qual a gente fala e escreve, com todos os defeitos e imprecisões que essa linguagem todos os dias tem, tá certo? Então, a gente tem que aprender a se guiar nesse emaranhado ou nessa riqueza da linguagem cotidiana, da linguagem comum. Algumas palavras, em particular, têm um valor, têm um sentido ou têm uma função lógica dentro do argumento, tá? Você está se perguntando como assim? Bom, dois tipos pelo menos, na verdade, vocês já conhecem, tá? Quando a gente estava lendo a introdução do Note, começando a trabalhar com o que é premissa, o que é conclusão, vocês se lembram que a gente encontrou lá no Note uma página, deixa eu achar aqui, onde a gente tem uma lista de, por exemplo, indicadores de premissa. Aqui, página 7 do Note, né? Indicadores de premissa e indicadores de conclusão. Então, a gente sabe que, portanto, assim, dessa maneira, logo, né, indica conclusão, são indicadores de conclusão. Então, quando a gente encontra uma palavra dessas no texto, a gente sabe que isso aí está mostrando para a gente a forma lógica, a estrutura lógica do texto. Depois disso vem uma conclusão. E antes disso, né, a gente também viu os indicadores de premissa. Pois, desde que, como, porquê, em consequência de, assumindo que, posto que, tomando como verdadeiro tal coisa e assim por diante. E tudo isso indica premissa. O que vem depois é premissa. Quando a gente encontra palavras desse tipo no texto, elas mostram, elas indicam para a gente a forma lógica do texto, a estrutura lógica do texto, tá? E vejam, se a gente pensar um pouco nessa lista, uma coisa interessante é o seguinte. São palavras ou expressões diferentes, tá? Tem uma lista aqui, 15 ou 20 de cada lado, tá? E todas elas são diferentes. Elas dizem, elas se formam, são sequências diferentes de palavras, de letras e assim por diante, tá? Elas têm uma forma diferente gramaticalmente, tá? E mesmo assim, todas elas dizem a mesma coisa. Todas elas dizem que aquilo que vem depois dela é uma premissa ou que aquilo que vem depois dela é uma conclusão, tá? Então, isso significa que, do ponto de vista da forma, tanto faz a palavra que aparece, o indicador de premissa ou o indicador de conclusão que aparece. A gente pode, para nós, adotar um único símbolo, uma única expressão que vai ser, digamos assim, a tradução lógica, o equivalente lógico, tá? O indicador da função lógica que expressa aquilo que aquele tipo de expressão faz na linguagem, tá? Por exemplo, quando a gente escreve uma frase que é premissa, a gente pode convencionar, podemos escolher fazer assim, podemos escolher outros sinais também, colocar um P maiúsculo entre parênteses do lado para dizer que é premissa, tá?
E tanto faz a forma na qual a premissa se apresenta, o lugar em que ela aparece no argumento. A gente sabe o que ela é, porque a gente tem uma indicação da sua função formal, da sua forma dentro do argumento. Tá? É premissa ou é conclusão. Agora, vejam só. Vejam esse argumento que a gente tem aí, tá certo? Que eu estou usando de exemplo. Se hoje é sexta-feira, então amanhã é sábado. Essa é a minha primeira premissa, tá? E essa premissa se chama um condicional, certo? Minha segunda premissa diz: hoje é sexta-feira. Como é que eu sei que é premissa? Porque eu coloquei um pezinho aqui do lado, né? Vejam aqui do lado. E a minha conclusão, então, é do fato de que se hoje é sexta-feira, então amanhã é sábado, e também do fato de que hoje é sexta-feira, minha conclusão é: amanhã é sábado, tá? Esse argumento aqui é um argumento interessante por várias razões, tá certo? Primeiro, porque ele começa a mostrar que tem outras coisas, né, além de indicadores de premissa e de conclusão, que são importantes para levar em consideração. A gente percebe, por exemplo, que esse se e esse então, eles estabelecem um tipo de relação entre duas proposições, entre duas afirmações, né? Primeiro eu digo, olha, se tal coisa, se P, então acontece, disso se segue tal outra coisa. Então, que? Se hoje é sexta-feira, então amanhã é sábado. Se chover, então a rua estará molhada. Se eu contrair o coronavírus, eu ficarei infectado com Covid, tá? E assim por diante, tá? Bom, provavelmente, então, algo como se, então, é interessante do ponto de vista lógico. Diz para a gente alguma coisa do ponto de vista lógico, tá? Agora, antes da gente prosseguir e chegar nas palavrinhas que interessam para a gente estudar a validade, eu quero fazer uma reflexãozinha sobre uma coisa que é por que a gente tem tantas expressões na linguagem natural e por que por que eu estou falando dessa linguagem natural, por que eu estou falando que ela é diferente da linguagem formal, da lógica e assim por diante. Vamos pensar um pouco essas diferenças para a gente entender o que a gente está fazendo. A gente está sempre respondendo a pergunta do Gauguin, né? Onde estamos, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos, né? Bom, vamos entender onde é que a gente está e para onde é que a gente vai, né? E como é que a gente veio parar aqui. Na evolução da humanidade, desde os primórdios, né? Os homens se organizaram em sociedades diferentes, de jeitos diferentes, e desenvolveram suas culturas, suas práticas, sua ciência, sua tecnologia, seus ritos funerários, sua alimentação, o que quer que vocês queiram, de modos diferentes, tá? E aquilo que nós somos hoje é o resultado do acúmulo, né, desse processo, dos resultados desse processo ao longo de eras, ao longo de milênios da história da humanidade. E as linguagens humanas, o inglês, o português, o basco, o uigur e assim por diante, o latim, o grego e assim persa, são elas próprias o resultado de um processo histórico em sentido amplíssimo, tá? Cultural, econômico, social, evolutivo, biológico, né? E assim por diante. As linguagens, isso que, digamos assim, a gente tem hoje, em 2021, ou tínhamos no passado, em cada momento do passado, é o resultado desse processo. E esse processo, ele é caótico, ele é não teleológico, ele não tem uma direção, né? Ele não tem uma causalidade final, uma finalidade, né? É um processo que está sujeito aos acidentes, percalços e variações da história. E, portanto, a linguagem natural nada mais é, e é por isso que ela se chama natural, não é natural porque ela é, digamos assim, aquela dos animais, ou ela vem da natureza, mas ela é natural porque ela é
naturalmente produzida pelo homem nesse processo histórico. Natural aqui não tem tanto sentido de ter a ver com natureza, ou com animalidade, ou com biologia, mas tem a ver com ser o resultado espontâneo, né? Não programado, não previsto, né? Da evolução da linguagem, das linguagens, tá? É mais ou menos assim que a gente fala de um parto natural, né? Um parto natural é aquele no qual a gente deixa, digamos assim, a natureza, a biologia agir, e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, tá? Natural, nesse sentido, se opõe não a sintético, químico ou qualquer coisa assim, mas se opõe a artificial, tá certo? E artificial significa, lembre-se da origem grega da palavra, tá? Ou da etimologia, tá? Artificial tem a ver com artefato, com produção, com ars, em sentido latino, ou técnica, em sentido grego, com as artes produtivas, tá certo? Tem a ver com a gente produzir um certo resultado, obter um certo resultado, né? Obter um produto final, que é a linguagem. Essa evolução natural da linguagem tem uma consequência absolutamente fascinante, maravilhosa e boa, sob muitos aspectos, que é o fato de que as linguagens naturais são ricas, exuberantes de vocabulário. A gente tem 10 palavras para descrever a mesma coisa. Se eu vou falar de um certo bicho, que é um cavalo, né? Equinos, ecos, deve ser, não sei qual a espécie do cavalo, mas enfim. Eu posso chamar esse cavalo, de pangaré, de égua, de potranca, de... Como é que é o filho do cavalo? Potro, né? De potro, de alazão, de puro sangue árabe, e assim por diante. De marchador, de quarto de milha. Bom, todas essas palavras, essa abundância, essa exuberância de palavras se referem à mesma coisa, cavalos, tá? Bom, e é claro que a gente tem essas palavras todas porque cada uma delas diz alguma coisa ligeiramente diferente. Tem um certo matiz, um teor, uma força que é ligeiramente diferente das outras. E se eu quero, por exemplo, escrever uma poesia sobre cavalos, se eu quero escrever um romance no qual eu vou falar de cavaleiros, de cavalos, é claro que eu quero ter muito vocabulário, riqueza, exuberância, para poder ter justamente matizes, para sugerir coisas, né? Para trazer evocações, para trazer conotações que são interessantes para o meu leitor e assim por diante, né? Quando eu falo retoricamente, a escolha das palavras vai pesar, né? E por isso, então, é bom ter palavras diferentes, né? Se eu falar de alguém que está preso, é muito diferente falar de detento e falar, por exemplo, de aquele vagabundo meliante que está na cadeia, tá? E eu estou falando da mesma pessoa, do mesmo ser, da mesma realidade, tá? Mas é claro que a conotação é muito diferente. Então, essa exuberância, essa riqueza das linguagens naturais fazem com que as linguagens naturais tenham também o seu defeito do ponto de vista lógico, que é o fato de que elas são vagas, tá? Elas, às vezes, eu não sei do que eu estou falando, né? Quando eu digo que alguém é rico, por exemplo, isso é vago, tá? No Brasil, alguém que tem, sei lá, R$1 milhão provavelmente vai ser chamado de rico, né? R$1 milhão são $200 mil. Um cara que tem $200 mil na França, nos Estados Unidos, ou que tem 150 mil euros na França, não é rico, tá certo? Então, é um termo que tem um significado impreciso, né? Quando o Bill Gates está falando dos amigos ricos dele, né? E quando o dono da construtora aqui de Guarapuava está falando dos amigos ricos dele, né? São duas riquezas muito diferentes, né? Rico é uma palavra vaga, né? Quando você diz que alguém é rico, isso pode significar um monte de coisas diferentes, né? As palavras da linguagem natural são imprecisas, elas são obscuras, às vezes, elas têm essa força sugestiva e assim por diante. E quando a gente faz lógica, né? Moral de toda essa história, o que nos interessa é a forma e não o conteúdo.
é o encadeamento, a estrutura lógica do argumento, como premissas e conclusão se relacionam entre si, qual é a estrutura desse encadeamento, e nada do resto. Então, a gente pode deixar tudo isso de lado. Em lógica, o que interessa é a forma, e a gente pode, então, desconsiderar o resto. E é por isso que, em lógica, a nossa linguagem não vai ser natural, mas formal. Tá? Eu quero, agora, então, explorar um pouco essa ideia de linguagem formal. Tá? Eu falei de forma, primeiro, né? A gente tentou começar a entender o que é a forma de um argumento. E agora estou falando de formal, tá? Que é uma coisa um pouco diferente. Formal, obviamente, tem a ver com essa forma que eu quero encontrar nos argumentos, com essa estrutura que eu quero nos argumentos. Mas a forma, né, é um substantivo, se refere a algo, né? E o formal é um adjetivo, um epíteto, uma propriedade, né, um qualificador. Ela, então, modifica, ela diz respeito, né, a isto que a gente tem na forma, pela forma, tá? E a primeira coisa, né? O que significa dizer que a linguagem da lógica é formal, tá? E aqui, veja, eu não estou falando nada muito... A gente vai ver coisas mais difíceis mais para frente, mas o que eu estou falando é, por exemplo, simplesmente considerar, vamos voltar aqui na morte do Sócrates, tá? Veja o que a gente fez aqui. A gente colocou, né, o H, o M lá no lugar de homem, de mortal. A gente poderia colocar um símbolozinho para significar todo, né? Por exemplo, um Tzinho maiúsculo ou minúsculo, tá? E eu posso, então, o que eu fiz aqui foi o começo de uma formalização da linguagem, né? O que eu fiz aqui foi começar a exibir a forma do argumento, né? Em desconsideração do seu conteúdo, daquilo que ele diz. O que interessa é a relação entre todo H é M, todo SH e todo S é M, e não o que é H, o que é S ou o que é M. Tá? Então, vejam só. Vamos voltar lá. O que significa dizer que a linguagem da lógica não é natural, mas é formal? Significa dizer que ela própria tem uma forma que busca expressar a forma dos argumentos em linguagem natural. Ou seja, a linguagem formal, tá? Depois pausem aqui nesse slide, leiam com calma, porque é claro que é um pouquinho... Porque a gente repete muitas vezes palavras semelhantes, pode ficar um pouco mais difícil de entender, mas vejam. Próximo ponto. Por que uma linguagem formal é chamada de formal? Porque tem por dois aspectos. Primeiro, porque essa linguagem, ela própria é uma linguagem formal, uma linguagem onde, então, deixa de lado toda essa riqueza, exuberância, redundância da linguagem natural, mas também, segundo aspecto, segunda razão, porque ela própria, além de ser formal, quer exprimir uma forma. É uma linguagem que, através de uma certa forma, exibe, reflete, né, exprime a forma da linguagem natural. Tá? Ou seja, leiam aí, uma linguagem formal é formal porque, ela própria, enquanto linguagem, tem uma única forma determinada. Quando eu começo a escrever os argumentos do Aristóteles naquela forma lá, todo S é P e assim por diante, eu vou usar sempre esta mesma forma. Tem um conjunto limitado, finito de formas que eu posso adotar, tá certo? Para exprimir, por exemplo, silogismos categóricos. Comparem isso, né, com as linguagens naturais, em que a gente pode dizer a mesma coisa de inúmeras formas diferentes. Mas também, então, segundo aspecto, segunda razão, segundo o significado de formal, quando a gente fala de linguagem formal, tá? É porque essa linguagem formal da lógica, aquela formalizaçãozinha que eu fiz do argumento do Aristóteles, ela exprime a forma lógica das expressões da linguagem. Uma linguagem formal é formal para poder exprimir a forma lógica das linguagens não formais, das linguagens naturais, das linguagens informais, se vocês quiserem, então. Ok? Bom. Eu disse no começo, então, que a nossa linguagem
natural, o português, o inglês, assim por diante, se opõe a algo que é artificial, algo que é produzido com um certo propósito, seguindo certas regras, certos critérios, tá? E a linguagem formal que a gente está começando a construir aqui para examinar a lógica, ela é também, além de ser formal, uma linguagem artificial, uma linguagem que foi construída para este fim, tá? E não é a mesma coisa, tá? Uma linguagem artificial, uma linguagem que os homens criam com um propósito, segundo certos critérios, não é necessariamente formal. Ela pode ter o mesmo tipo de vagueza, imprecisão, aqueles defeitos, digamos assim, ou aquela riqueza, depende do ponto de vista, que a gente tem na linguagem natural. Por exemplo, o Esperanto, né, que é aquela linguagem que um sujeito resolveu inventar um dia para todo mundo poder se comunicar facilmente. Não deu certo, né? Era para ser uma linguagem universal e, enfim, hoje tem alguns malucos que falam, mas não muita coisa, né? Klingon, né? A linguagem lá dos nossos amiguinhos do Star Trek, né? Tem vocabulário gramático do Klingon, né? Quando você vê os caras falando Klingon na série ou nos filmes, né? Dá para a gente traduzir e interpretar, né? O que está sendo dito. Tem poemas e romances escritos em Klingon, né? Enfim. E agora me dizem também, vocês confirmam ou não, são coisas que eu sigo, né? Mas tem também o élfico, né? Que é a linguagem lá dos... Está na moda, né? Romances de fantasia, medievais, né? Tolkien até o Guerra dos Tronos, né? Então, tem dicionários, tem gente que fica na internet inventando essa linguagem, o élfico, falando em élfico. Imagino que vocês também devem colocar orelhinhas pontudas, né? E, enfim, igual aos vulcanos da Star Trek, né? Bom, são linguagens artificiais que não são formais, tá? O ponto. E também, vejam, uma linguagem pode ser artificial e formal sem ser lógica, tá? Por exemplo, o código Morse, né, aquele dos telégrafos, né, com pontinhos ou sons curtos e sons mais longos, né, pontos e traços. E vejam, por que ela não é lógica? Porque ela é simplesmente um método de tradução, é quase um código de tradução, né? Da linguagem natural. Você escreve em Morse ou em Braille, né, que é outro exemplo de linguagem artificial e formal que não é lógica, simplesmente colocando o correspondente do símbolo do português, do inglês, da língua que você está falando. É uma linguagem que é artificial, né, que é formal, mas que não tem estrutura lógica nenhuma, ou pelo menos ela é indiferente, neutra em relação ao conteúdo, a lógica, né? Bom, porque ela traduz símbolos, mas não expressões. Então, as linguagens lógicas que a gente vai aprender são, ao mesmo tempo, artificiais, porque elas são criadas com um certo fim, formais, porque elas têm uma forma determinada e expressam a forma lógica da linguagem natural, e, finalmente, lógica, porque aquilo que elas expressam não é meramente a forma da linguagem natural, mas é a forma lógica, aquilo que interessa para a lógica, tá? E, mais uma vez, tá? É claro que, nesse momento, talvez isso pareça distante, né? Quando a gente começar a meter a mão na massa, tudo isso aí vai ficar mais claro, né? Se vocês olharem um exemplo lá do silogismo, já fica mais claro. Então, a gente tem, por exemplo, a silogismo aristotélica, que é mais ou menos formal, tá? Depois a gente vai por quê. Mas tem também a lógica de proposições, o cálculo proposicional, também conhecido, e a lógica de predicados, que são totalmente formais e que a gente vai aprender, tá? E eu vou me encaminhar para o encerramento, tá? Eu ia entrar na nossa validade, mas eu só vou concluir pedindo para vocês pensarem um pouco, tá, sobre algumas outras palavras importantes para a lógica, palavras que têm a ver com a verdade, tá? Palavras como, por exemplo, e ou se então, que a gente já encontrou, e não, tá certo? Por que eu estou dizendo que essas palavras têm a ver com a forma lógica, têm a ver com a validade, têm a ver com a lógica em geral? Porque elas têm a ver com a verdade. Elas combinam proposições em termos de certas regras que dizem respeito à verdade. O que significa isso? Deixa eu explicar para vocês e concluir então com isso.
Imagine que eu encontro essas palavras no texto. O que elas fazem? Elas ligam várias coisas, mas uma das coisas que elas fazem é ligar proposições, ligar afirmações, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer hoje está quente e hoje não choveu, tá? O e, o que ele faz? Está ligando duas afirmações. E quando eu ligo duas afirmações, o valor de verdade, se é verdadeiro ou falso do todo, daquilo que eu obtive colocando o e no meio, é uma função, depende da verdade das afirmações, tá? Por exemplo, se eu digo, hoje está quente e hoje não choveu, qual é a condição que eu tenho que ter para que isso seja verdadeiro? Que as duas afirmações sejam verdadeiras. Que hoje esteja quente e que hoje não tenha chovido, tá? Se eu digo, hoje está quente e hoje não choveu, e hoje choveu, o meu e é errado. E vejam, isso é diferente do que afirmar somente, por exemplo, hoje está quente. Por quê? Porque afirmar que hoje está quente depende só de estar quente. Afirmar hoje está quente e hoje choveu depende da verdade de hoje está quente, mas depende também da verdade de hoje choveu. Se hoje choveu é verdadeiro, então o todo vai ser verdadeiro. Se o hoje choveu é falso, então o todo vai ser falso. Então o e, ele liga as palavras de um modo que depende, que expressa algo a respeito da verdade do todo, tá? O ou, a mesma coisa, né? Quando a gente fala, vou fazer isso ou aquilo, aconteceu isso ou aconteceu aquilo, né? A gente está dizendo que, olha, aconteceu uma dessas duas coisas. E, portanto, vejam como é diferente do e, né? Quando eu coloco um ou entre duas frases, entre duas proposições, quando é que o todo vai ser verdadeiro? Quando pelo menos uma das partes for verdadeira, tá? Se eu disser, hoje choveu em Guarapuava, ou hoje fez frio em Guarapuava, quando é que isso vai ser verdadeiro? Ou quando choveu, é verdade que choveu, ou quando é verdade que fez frio, tá? Se choveu e não fez frio, ou se fez frio e não choveu, dá na mesma. Se um dos dois é verdadeiro, ok, o meu ou, a minha expressão com ou, é verdadeira como um todo. Se nenhum dos dois for verdadeiro, aí essa minha expressão é falsa. Se eu disser, olha, ou hoje choveu em Guarapuava, ou hoje fez frio em Guarapuava, né? E não choveu e fez calor, ou seja, as duas são falsas, então o meu ou, a minha expressão com um ou no meio, ela é toda ela falsa. E ou combinam frases, combinam proposições em função da sua verdade, em relação à sua verdade. O se, então, a mesma coisa. Ele estabelece uma relação entre a verdade daquilo que vem depois do se e a verdade daquilo que vem depois do então. Se eu digo, se hoje é sexta-feira, então amanhã é sábado, eu estou dizendo que, se for verdade o primeiro termo, a primeira afirmação, o primeiro elemento desse meu se, então, também vai ser verdade o segundo elemento desse meu se, então. Se é verdade que hoje é sexta-feira e sempre sexta-feira, então amanhã é sábado, se é verdade que hoje é sexta-feira, então é verdade que amanhã é sábado, tá? Mais uma vez, uma relação entre valores de verdade, entre verdades, tá? E, finalmente, o não, tá? O não é óbvio. O que o não faz? O não muda o nosso valor de verdade. O não muda o significado da frase, né? Digamos assim, vira de cabeça para baixo. Então, quando eu coloco não na frente de algo, o que acontece? Se eu estou negando uma coisa que é verdadeira, o meu resultado é uma coisa que é falsa. Se eu nego uma coisa que é falsa, então eu estou afirmando uma coisa que é verdadeira, né? Se eu disser, por exemplo, que Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente do Brasil em 2021. Isso é falso, né? Se eu coloco um não na frente, não é o caso que, não é verdade que, não ocorre que.
Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente do Brasil em 2021, o que eu obtenho é o verdadeiro. Se eu nego uma coisa que é falsa, eu obtenho uma verdade. Agora, considere o contrário. Considere que eu nego uma coisa que é verdadeira. Bolsonaro é o presidente do Brasil em 2021, né? Se eu digo, não é verdade, não é o caso que Bolsonaro é o presidente do Brasil em 2021, se eu nego o verdadeiro, o que eu obtenho é o falso, tá? Então, palavras como e, ou, se, então e outras no texto são importantes para os nossos argumentos, porque elas justamente ligam afirmações em termos da sua verdade. E elas vão corresponder àquilo que a gente vai chamar de conectivos ou operadores lógicos, tá? Eu queria começar hoje justamente a apresentar isso aqui, né, e algumas formas de argumento, mas deixo para a próxima aula, né? Vamos também ver se no nosso próximo encontro teremos mais participantes, tá? Mas é isso que eu queria dizer para vocês, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar, então, a estudar, de fato, a validade. A gente vai começar a estudar os argumentos que são bons ou ruins, tá? Ó, fala oi, pessoal. O gato aqui, falando oi para vocês. Agora sai. A gente vai, então, começar a estudar os argumentos e vamos começar pela silogística aristotélica. Os próximos passos vão ser começar a conhecer a obra lógica do nosso amigo Estagirita, tá? E o que eu quero que vocês façam? Eu recomendo que vocês leiam o capítulo 2 do livro do Note, que se chama Dedução, porque ele fala bastante dessas coisas que tem a ver com validade, que eu falei aqui para vocês hoje, e também faz uma apresentação sucinta, mas muito boa, da lógica aristotélica, que é onde a gente vai pegar da próxima vez, tá certo? Dúvidas, perguntas, angústias? Bom, gente, semana que vem provavelmente vou postar aulinhas, tá? Videoaulas, tá? Na outra semana, daqui a 2 semanas, a gente volta a se encontrar, tá? Estudem isso que eu passei. Por favor, se tiverem dúvidas, anotem, tá? No começo da aula, podem perguntar, vamos discutir isso no começo, tá? Para a gente poder seguir sem ter coisas que ficaram para trás. E conversem com os colegas, tá? A gente estamos aqui com 10 pessoas, tá? Ou menos que isso agora já. É bom ter mais que isso. A gente já está com mais 30 alunos na sala e mais vão entrar, né? Então, a gente está com uma frequência baixa nessas lives, tá? Se eu gostaria, né, de aproveitá-las para a gente poder tirar dúvidas, conversar e assim por diante, né? E para isso é melhor que todos estejam presentes, né? Senão, se eu não tiver essa frequência, eu vou começar também a cobrar frequência e fazer aulas praticamente só online para a gente poder ir adiante, tá? Senão eu vou ter a metade da turma sem nenhum tipo de retorno para mim e eu não vou saber onde a gente está, tá certo? Então, para que a gente possa continuar em um ritmo que seja adequado para vocês, né, intercalando encontros presenciais, aulinhas gravadas, material escrito e assim por diante, eu preciso que todos estejam seguindo e acompanhando, todos estejam na mesma toada, no mesmo pelotão da nossa maratona, tá? Então, eu agradeço a todos que estão aqui me ouvindo, tiveram paciência de ficar até o fim, mas peço também que deem uma cutucada nos colegas, tá? Para que eles participem também, tá? E vocês também, por favor, percam a timidez. Eu já disse que provavelmente tem professores que são mais receptivos do que eu, mas eu escuto o que vocês têm a dizer para mim, tá certo? Não fique acanhados com minha cara de bravo, porque eu não sou a pessoa mais simpática do mundo, tá certo? Eu sou um professor e eu gosto de fazer minha tarefa de ensinar as pessoas, de esclarecer as pessoas, tá? Então, por favor,
percam a timidez, participem, tragam suas dúvidas, tá? Assim, vejam, é bom ver as aulas depois, mas mesmo assim tem coisas que, por exemplo, quando a gente tem uma aula ao vivo, eu esclareço na hora, a gente aprofunda na hora e vai além, que acaba não tendo, por exemplo, na aula online, até porque a interação ou participação é menor, né? Mas tem que ver mesmo, né? Porque ó, em função do formato da aula online, mesmo também dos encontros online, né? Eu acabo passando mais material do que eu passaria no mesmo tempo de uma aula presencial, né? Ou seja, já expliquei para vocês que aquilo que eu passo, por exemplo, aqui em 1h30, nosso encontro de hoje, eu uso as 4 aulas de uma sexta-feira ou de um dia qualquer da semana, se a gente estivesse na sala de aula, né? Para compensar nessa diferença que a gente tem, é bom ver de novo, né? Acompanhar com os textos, tá? Depois eu vou... se eu esquecer, me cobrem, tá? Que anda tanta coisa. Mas eu vou postar esses slides que eu estou usando aqui para vocês lá no Moodle, tá? Para vocês acompanharem também, tá ok? Então, mais uma vez, gente, dúvidas, perguntas, angústias, observações, piadas, comentários sobre a desgraça mundial e a falta de sentido da vida, o que vocês quiserem. Não? Então tá bom, gente. Então, sejam felizes, se cuidem, tá? Tá, Cristiane. Vou checar o teu e-mail. Ok? Então é isso, gente. Se cuidem, sejam felizes, usem máscaras, vacinem-se, tá? Espero que todos sejam vacinados. E semana que vem nos encontramos novamente. Qualquer coisa, me manda mensagem, me manda e-mail, sinal de fumaça, tá? Até a próxima.